te explicar como Lula, Alexandre de Moraes e Flávio Dino deram checkmate no Trump e no Bolsonaro, a ponto de Eduardo Bolsonaro aparecer com a boca suja choramingando. Primeiro, o governo Lula conseguiu o encontro do chefe do SWIFT, que é o sistema de pagamentos usado no mundo inteiro, com o braço direito do Haddad no Ministério da Economia. Nesse encontro, o Hayden Allen disse que o sistema SWIFT não vai aplicar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes em nenhuma autoridade brasileira. Isso deixou o governo brasileiro já com tranquilidade. Ele também disse que tem 3 níveis de lei Magnitsky aplicadas pelos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes foi colocado na mais branda, como o sistema SWIFT, que é o sistema utilizado para pagamentos internacionais do mundo inteiro. Inclusive, é o Lula quem lidera aí os esforços para criar um sistema paralelo, um sistema do BRICS, que está em desenvolvimento já. O sistema SWIFT falou, olha, se a gente não vai aplicar a lei Magnitsky, não vai ter efeito nenhum no Brasil. Diante disso, o Flávio Dino então tomou a decisão de que nenhum banco ou entidade financeira pode aplicar leis aí estrangeiras sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. E foi aí que Eduardo Bolsonaro percebeu que bateu o desespero. Por quê? Porque agora o Bolsonaro vai ser preso e os ministros do STF estão blindados contra a lei Magnitsky. É por isso que ele apareceu choramingando, fazendo ameaças, com a boca suja, nem sequer limpou a boca. Quem assistiu o Plantão Brasil já estava sabendo que esse desfecho aconteceria já na semana passada. Eu já tinha avisado, hein? Vai no link na minha bio que você vai saber dos próximos capítulos antes que aconteçam. Depois do caso do Felca, eu tenho visto muitos bolsonaristas por aí dizendo que quando a Damares Alves denunciou o caso da Ilha de Marajó, ninguém deu importância, ninguém falou nada, mas presta atenção numa coisa aqui, a Damares Alves nunca denunciou porra nenhuma. O que ela fez foi uma campanha política baseada em mentiras. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. O inferno se levantou foi para recompensar esse bando de mentirosos com dinheiro e poder. Como vocês viram no vídeo, ela disse que possuía as imagens de todas essas atrocidades que ela cita. Mas aí é que vem a pergunta. Então por que ela não denunciou? Porque espalhar isso na igreja não é denúncia, é fofoca. Principalmente vindo de uma autoridade. E foi exatamente isso que o Ministério Público Federal queria saber. Se ela estava mentindo ou prevaricando. E no final da história, ela estava mentindo. Ela disse que as tais imagens que ela falou que possuía, na verdade, eram boatos que ela ouviu pelas ruas, o que lhe resultou num pedido de indenização de 2,5 milhões de reais. Agora, eu tô dizendo pra você que esse tipo de crime não existe em Marajó? Não, jamais, até porque a gente sabe que, infelizmente, essa porra acontece no Brasil inteiro, não do jeito que ela falou, mas acontece e merece uma atenção igual para todos os lugares, principalmente nas igrejas, onde a direita sempre ignora. O que eu tô querendo dizer é que ela nunca teve intenção de querer denunciar nada, e sim de aplicar uma velha estratégia política dos bolsonaristas de se venderem como uma solução para um problema que eles mesmos inventaram. Foi assim quando eles disseram que era para votar no Bolsonaro porque o Lula queria fechar as igrejas, que era para votar nos deputados de direita porque os de esquerda queriam misturar crianças e adultos de sexos opostos para usarem o mesmo banheiro, que é para votar nos bolsonaristas para te libertar de uma ditadura que não te impede de fazer nada. E agora ela veio com essa. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Após mais uma derrota, o Eduardo Bolsonaro aparece visivelmente desesperado com seu próprio fracasso. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus.
O fato é que acabaram os argumentos do Eduardo Bolsonaro. Não tem mais o que ele usar como barganha para ameaçar as autoridades brasileiras. Agora ele passou a ameaçar o sistema bancário brasileiro aí, as instituições financeiras, e tá colocando na cabeça dos caramelos, por exemplo. Olha só. Gente, eu vejo os comentários aí dos bolsonaristas nos meus vídeos. Gente, me dá vontade de rir. Vocês são muito comédia, bicho. Vocês vêm ameaçar o Brasil com coisa que o Trump nem pensou em fazer. Vocês ameaçaram com a suspensão do GPS, não vingou. Abandonaram aquilo ali, não teve mais ameaça de suspensão de GPS, viralizou semanas passadas aí, colocando ali terrorismo intelectual na cabeça das pessoas que não entendem do assunto. Olha, vamos ficar sem poder nos comunicar, vamos ficar sem o GPS, já foi explicado aí que isso aí não é possível. Agora estão dizendo aí que o Trump vai excluir o Brasil do sistema SWIFT. Cara, Trump não tem o poder de fazer isso sozinho. E mesmo que ele tivesse, o Trump não teve coragem de taxar pelo menos 700 itens, 700 produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Você acha mesmo que o Trump iria simplesmente excluir o sistema financeiro do Brasil, do sistema SWIFT, iria impedir que os bancos fizessem transações financeiras, iria impedir, inclusive, que os americanos pudessem comprar produtos do Brasil? Como que iria ficar os Estados Unidos se ele fizesse uma loucura dessa, cara? Gente, pelo amor de Deus, gente, vocês pedem pra gente zoar vocês, cara. A gente não quer zoar. Mas aí, bolsonaristas, vocês vêm no comentário pedir, implorar. Olha, me zoa que eu sou, me zoa. Me zoa porque eu não tenho capacidade cognitiva para entender as coisas. Eu sou influenciável, tá? Eu me iludo. Eu quero acreditar nas coisas que a extrema-direita espalha nas redes sociais, tá? Vocês se esforçam para acreditar em conversinha, papo furado, blá, 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 da extrema-direita, bicho, tá? Vocês pedem para virar memes. Acabando os argumentos do Eduardo Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Elon Musk, cara. Vai dar um chute, um pontapé nas nádegas do Eduardo Bolsonaro e aí vai ser bonito. A gente vai estar aqui pra zoar de novo. Fazer o quê? A gente tá aqui pra zoar mesmo, né? Não tem como ter empatia com vocês, bicho. Não tem, sinto muito. Enfim, pessoal, deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e siga o canal se ainda não for seguidor. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Você conhece alguém que a empresa, ou melhor, o chefe, tentou obrigar a votar no Bolsonaro, mas mesmo assim a pessoa votou no Lula? Pois é, essa notícia aqui me fez relembrar o quanto a vitória do Lula foi gigante, foi extraordinária diante de tanta sujeira do bolsonarismo. A notícia é que mais de 3.000 empresas foram denunciadas por tentar coagir, assediar os seus funcionários para votarem no Bolsonaro, né? E essas 3.000 empresas são só a pontinha do iceberg, porque milhares de outras empresas não foram denunciadas porque os funcionários, com razão, né, tinham medo de perder o seu emprego. E esse assédio ia desde prometer um pernil se você votasse no Bolsonaro, até ameaçar demitir você se você votasse no Lula. Também tinha promessa de folga se o Bolsonaro vencesse, e também tinha a ideia da luta do bem contra o mal e dizer que o Lula representava o diabo, o demônio. Relatos reais. Em Minas Gerais, a empresa Agronelli colocou adesivos do Bolsonaro nos computadores que os funcionários trabalhavam. Realizou também palestras a favor do Bolsonaro e ameaçou que teria demissões se o Lula vencesse a eleição. Essa empresa teve que pagar R$10.000 para uma ex-funcionária. Pena, podia ter sido mais. Outra empresa de Minas Gerais, a Sada Bioenergia, demitiu um motorista de 64 anos porque ele se recusou a colocar o adesivo do Bolsonaro no caminhão dele. O cara era Lula, ferrenho. Para fechar esse caso aqui de uma covardia gigante. No Piauí, uma empresa, a SLC Agrícola, foi condenada a pagar R$100.000 de indenização coletiva porque ela montou uma escala de trabalho para impedir os trabalhadores que votavam no Lula declaradamente de irem votar, porque eles estariam trabalhando no dia da votação. Que covardes! E aí, lendo esses relatos, né, dá uma raiva, mas dá um gostinho bom também da vitória do Lula, apesar de toda essa covardia, toda essa artimanha dos bolsonaristas, o Lula foi lá e conseguiu vencer. E em 2026, venceremos de novo. Lula lá!
O Brasil está aberto para conversar com todos os países do mundo e tem feito isso, sem prejuízo das negociações com os Estados Unidos e sem prejuízo também das ações emergenciais que foram anunciadas. Essa é uma busca contínua. Quem ganha é o produtor brasileiro, é o exportador brasileiro que passa a ter oportunidades alternativas e eventualmente suavizar um pouco também eventuais efeitos do tarifaço. Galera, e o governo Lula já está abrindo novos mercados para o Brasil ao redor do mundo inteiro. É lógico que a gente recebeu a pancada do tarifaço porque não é uma coisa fácil ali e rápida de lidar. Mas o governo federal já está marcando reuniões com vários países ao redor do mundo para que a gente feche novas parcerias comerciais. Os Estados Unidos, para quem pensa que está se dando bem com esse tarifaço, na realidade está muito pelo contrário. A inflação lá na terra do Trump está disparando. Inclusive, alimentos como a carne, como você pode ver aqui, já chegam a até R$150 o quilo. O que sim, é muito caro até para quem está pagando em dólar. A gente sabe que no fim esse tarifaço não é bom para nenhum dos lados, mas o Brasil está sabendo lidar muito bem com isso e abrindo novos mercados para que a gente dependa cada vez menos dos Estados Unidos e continue mantendo a nossa soberania acima de tudo. Já peço para você compartilhar esse vídeo, mostra para aquele seu amigo que acha que o Brasil vai quebrar amanhã, vai virar Venezuela, que é a narrativa mentirosa desses canalhas da extrema-direita. Não esquece de deixar o seu comentário aqui, estou com Lula, e não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Gadarada, vocês lembram daquela repórter, jornalista, não sei dizer, uma tal de Carla Secato, vocês lembram dela? Que ela se dedicou totalmente ao Príncipe das Trevas nas eleições? Tanto que perdeu o emprego, perdeu o marido e o Príncipe das Trevas perdeu a campanha, porque ela pegou a psica dele e ele pegou a psica dela. Aí nas vésperas das eleições ela disse, tô tão feliz, a gente vai vencer, a gente vai ganhar. Ganhou não, viu? De lá pra cá ela passou um período escondidinha, depois voltou com força total, dizendo que tinha se filiado ao Partido Novo e que 2026 tinha que ser o Partido Novo, porque era o partido mais honesto e correto do país e a solução para o Brasil estaria no Partido Novo. O que é que acontece? Ela saiu do Partido Novo. O que será que aconteceu? Será que é porque o Partido Novo é muito correto e honesto, né? E ela tá acostumada mais com o Bolsonaro? Será que foi isso? Eu sei que ela saiu. A mudança do país só acontece através da política. E você precisa votar direito. E só existe um partido correto e honesto no Brasil, que se chama Partido Novo. Então a saída para o Brasil em 2026 está no Partido Novo. Eu não trabalho mais no Partido Novo. Meu contrato foi encerrado, eu não renovei. Não trabalho, portanto, mais com o Partido Novo. E algumas pessoas têm me pedido para me posicionar sobre o que está acontecendo. Eu já falei, eu tô fora da política. Eu acho que até 2026 não temos muita saída. Todo dia eu aviso aqui, se encostou no Príncipe das Trevas, se lascou. Tá aí um exemplo, tem Neymar de outros e outros e outros. Chorando o Neymar depois do 6-0. Deixa eu te falar, a esquerda agora tá lutando para acabar com a escala 6x1. O que você acha disso? E a direita também tá brecando, não quer que acabe. A escala 6x1? Isso. Eu não sei se eu sou a favor ou contra a escala 6x1, não. Meu Deus. Questão de necessidade. Ninguém aqui é obrigado a trabalhar para ninguém. Mas ainda porque ele está colocando, ainda porque é uma questão de que é constitucional. A nossa Constituição, ela reza que é direito do indivíduo, o bem-estar, direito à saúde, direito à cidadania. Isso então, aí é assim... do governo. O papel do governo dá essas coisas. Então, e o governo tá fazendo isso, tá lutando pra acabar, uai. Todo mundo paga imposto, né? Exato. Todo mundo paga imposto, é isso. Não, inclusive, os ricos pagam menos impostos, né? Hoje, o trabalhador paga mais imposto do que o rico. E há um projeto do governo Lula acerca de que os bilionários irão ajudar as pessoas que ganham até 5 mil reais a serem isentos dos impostos. Então, quer dizer, o microempreendedor vai encontrar isenção também acerca dos impostos. Isso. O que você acha disso? Aí eu não sei sobre isso, não. Então, permita-me eu fazer algumas conjecturas. Esse vídeo é muito interessante. Dindo, nesse pequeno perfil você pode tudo. A gente quer saber o que se passa nessa cabecinha. Há 4 anos, mais de 50 vídeos. São 50 vídeos falando sobre solidariedade, sobre amar o próximo, sobre convivência pacífica com todo mundo, querendo ajudar aqueles que... Qual é, padrinho? Brabo pra caralho, mas eu vou te lembrar um personagem importante, barriga de jegue, tal de Jair Bolsonaro. Ninguém vai pegar meu celular. Pegaram meu celular. Abre teu olho, padrinho, daqui a pouco tu, ó, pá!
toma-lhe uma escovada, não sabe nem de onde veio. Sinais do fim do Império. A ligação do Putin pro Lula e a decisão do Flávio Dino estão completamente ligadas com o momento de decadência americana. O presidente Putin da Rússia ligou pro Lula para avisar do arrego histórico do Ocidente em relação à guerra da Ucrânia, capitaneado pelo frangão laranja Donald Trump. Pois é. No mesmo dia, o Flávio Dino toma uma decisão que impede ordens judiciais americanas de serem executadas e aplicadas por instituições brasileiras, incluindo os bancos. O Dino ainda mandou avisar o mercado financeiro brasileiro que não era para cumprir decisões judiciais estrangeiras sem passar pela justiça brasileira. A verdade é que essas duas coisas são sinais claros da decadência americana. Uma das principais formas dos Estados Unidos controlar o mundo e impor as suas vontades é o sistema do dólar. Baseado no dólar, o SWIFT controla as remessas internacionais. E daí que entra essa decisão do Flávio Dino. Os bancos brasileiros, eles dependem dessas relações com o dólar. Então, uma decisão dessa da justiça brasileira empurra cada vez mais o nosso país para dentro de um esquema de superação do dólar. Os países do BRICS lideram a compra de ouro no mundo. A Rússia está capitaneando dentro do BRICS a constituição de reservas de ouro para substituir o dólar e ser a base de uma nova ordem mundial baseada em relações mais iguais. A decisão do Flávio Dino está dentro de um contexto de superação de um sistema baseado no dólar, que está sendo dia a dia contestado pelas decisões políticas, tanto do Lula quanto do Putin, do Xi Jinping e de outros líderes do BRICS. Hoje o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas disse algo absurdo, típico de um vira-lata. No encontro com o mercado financeiro, ele disse que Lula precisa entender o estilo do Trump, que gosta de acumular vitórias, e por isso o nosso presidente deveria dar alguma vitória a Donald Trump. Escuta aí. Que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Só que a única vitória que o Brasil pode dar ao vermelhão, que alguns chamam de laranja, laranjão, é a anistia ao golpista Jair Bolsonaro. Essa foi a condição imposta por Trump para negociar o tarifaço. Acontece que essa vitória sugerida por Tarcísio de Freitas é inegociável. É questão de soberania nacional e de não se tornar capacho de Yankee. Nenhum gringo pode mandar na justiça brasileira. Então, Tarcísio de Freitas, vai aí para você o selo vira-lata. Por outro lado, se o governador quer que se dê uma vitória ao Trump, então Tarcísio admitiu que Lula é durão, está ganhando a queda de braço, ou no mínimo está empatando esse jogo. O que você acha? O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas é um vendido, um submisso ao Trump, um lambe-botas dos Estados Unidos, um vira-lata? Escreve aqui nos comentários e me segue.